Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Hoje com um convidado especial aqui conosco, que grande maioria do nosso público já conhece, que é o Gilber Matias. Nós vamos falar hoje sobre liderança, né? E o tema da nossa live de hoje é Me Tornei Líder, né? E agora, Gilber, o que é que eu faço, né? Esse é um tema bastante requisitado pelo pessoal aqui que nos acompanha, mesmo porque muitos entram na pesquisa clínica e têm um cargo de coordenação em que eles precisam liderar algumas pessoas, outros porque estão se desenvolvendo na área e passam a ter cargos de liderança e nunca aprenderam sobre como atuar, como lidar, né, diretamente com os liderados, os colaboradores, que ajuda, o que atrapalha, né? E então, para você que está chegando aqui nesse vídeo, não me conhece, eu sou a Camille, sou a coordenadora editorial aqui do Saúde em Contexto, sou médica, trabalho há 20 anos na pesquisa clínica e o nosso super convidado de hoje é o Gilber Matias. Gilber, você quer se apresentar aí para o pessoal? Claro. Bom, meu nome é Gilber Matias, eu sou da área de gestão de pessoas já faz bastante tempo, né? Meus cabelos brancos me entregam, então faz bastante tempo mesmo. Trabalhei em várias empresas multinacionais de diversos ramos, tanto da indústria quanto da área de serviço. E é curioso, né, Camille? Hoje a gente fala muito sobre carreira, a gente fala muito sobre currículo, a gente sempre fala muito, né, sobre aquele momento de entrada, né, nas organizações. E a gente está percebendo que tem muita gente que participa das nossas lives que já está dentro, né? Já entraram, já conseguiram, a gente recebe, né? Vira e mexe, a gente recebe mensagem. Gilberto, aquele né, trabalho que a gente fez, consegui, estou empregado, faz 1 ano, 2 anos, tal. E é legal, né, Camille, a gente tratar agora, eu já emendei, você já viu, eu me apresentei, já atropelei, já vamos embora, né? E é interessante porque, de fato, hoje as empresas elas estão muito carentes de um líder, não do líder do dia a dia, né? Mas de pessoas que de fato lideram não só as suas carreiras, mas também as carreiras dos seus colaboradores. E quando eu trato desse tema do carreira dos seus colaboradores, né, é curioso porque isso engloba vários assuntos. E vamos dizer assim, este iniciante na posição de liderança, normalmente ele faz um curso na empresa rapidinho, eu sei porque eu dou vários desses cursos rapidinhos na empresa, mas ele precisa de um acompanhamento, ele precisa do líder dele presente. E normalmente esse líder acaba não conseguindo estar presente em função de outras coisas. Então, acho bacana a gente estar trazendo esse tema, né, para discussão, principalmente aqui no Saúde de Contexto, porque, de fato, além das competências que a gente fala tanto no início da carreira, a gente vai ver quais as competências, por exemplo, que essas pessoas vão precisar para se desenvolver na carreira. Não só entrar, mas se desenvolverem na carreira. Lembrando que eu defendo muito essa posição. Liderança, ao contrário do que as pessoas dizem, né, que é só ver a questão dos benefícios, elas têm muita obrigação. Elas têm muitas responsabilidades que não só as técnicas, são responsabilidades com o outro, com o grupo e com o negócio. E eu espero poder estar falando um pouquinho disso hoje nessa nossa conversa. Legal. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Muito bem-vinda. E já vamos entrar, então, direto aqui nas nossas perguntas. Aqui a gente não tem muita enrolação, vamos direto ao assunto. Gilber, o que você vê hoje, né? Assim, quais são as principais dificuldades do jovem líder em relação aos colaboradores? O que você tem percebido na atualidade? Eu vou até estender um pouco a tua pergunta, abrir um pouquinho esse leque, né, Camille? Porque, assim, não acredito! Imagina, né? Eu vou aguentar, né? Mas é assim, hoje tem um autor muito interessante que eu gosto muito de trabalhar com os conceitos dele, que é o Rancharan,
né? Um indiano. Ele é ótimo, ele é muito interessante. Tem livros excelentes, principalmente nessa questão de liderança, de carreira. E um dos livros que eu gosto muito de trabalhar nos conceitos é o Pipeline da Liderança. E dentro do Pipeline da Liderança, o Rancharan ele conseguiu estruturar de uma forma lúdica e bem simples que um profissional ele constrói a sua carreira de forma, como o próprio nome diz, né, como se fosse uma tubulação. E a tubulação ela é cheia de curvas, né, que ele chama de turn, de virada de carreira. E por que eu estou falando isso no momento em que a gente está falando de liderança? Porque, olha que coisa curiosa, as pessoas não estão, elas não têm a disciplina, né, diante da sua própria carreira, como é que elas podem assumir a carreira de outras pessoas? Então, não é difícil, por exemplo, você encontrar nas empresas, nas organizações, os colaboradores dizendo o seguinte: o meu líder não liga para a minha carreira, a empresa não liga para a minha carreira, porque nunca ninguém vem falar comigo, quais são os próximos passos. E é curioso porque dentro das organizações você tem uma coisa chamada estrutura de carreira. Então, não é a falta da estrutura de carreira, é a falta de disciplina de falar sobre carreira. Então, quando uma pessoa assume essa liderança, que na verdade, né, quando a gente está falando de liderança de pessoas, a gente está falando de um líder até maduro. Normalmente, e dentro da própria proposta do Rancharan, e eu acho que muitas pessoas da nossa audiência aqui vão se reconhecer nessa figura que eu vou desenhar aqui, né? Enfim, né? Vou explanar aqui. E assim, a primeira mudança, a primeira liderança que eu tenho é sobre a minha carreira. Então, aquelas perguntas que normalmente a gente faz, e quem quiser entender quais são essas perguntas, é só assistir as nossas lives, os podcasts, acesse o site, né, os 3C, curta, comenta e compartilhe. Mas o que acontece? As pessoas precisam saber a direção que elas querem seguir, e elas não sabem. Se eu não sei a direção que eu quero seguir, como é que eu vou orientar alguém para uma direção? Eu não pratico isso, é uma coisa nova, né? Então, esse líder de entrada, esse líder que começa numa supervisão, numa coordenação, normalmente, né? Aliás, assim, né, quando ele chega no título de coordenador, supervisor, ele já está mais calejado, né? E muitos dos nossos ouvintes vão reconhecer porque eles recebem a responsabilidade de cuidar de pessoas sem antes ter o título. Né? Olha, pega esse assistente aqui, orienta as atividades do dia a dia. Olha, pega essa pessoa que está entrando hoje, senta com ela e explica a sua atividade. Uma das principais dificuldades desse líder é o quê? O que eu vou falar para essas pessoas? Depois, como eu vou falar para essas pessoas? Porque uma coisa é você falar sobre você numa entrevista, outra coisa é você passar conhecimento que você tem para uma outra pessoa. Então, aí a gente já começa a entrar nas dificuldades. E eu costumo analisar isso a partir de 3 pilares. Todo líder, né, dentro de uma organização, ele precisa estar alinhado com a cultura da empresa, ele precisa ter a habilidade de comunicação que está alinhado à cultura da empresa, e ele precisa entender do seu comportamento, que também deve estar alinhado à comunicação, que está alinhado à cultura. Então, são os 3 Cs: cultura, comunicação e comportamento. Uma vez que ele entende isso, ele vai ter uma melhor performance, ele vai se sentir menos pressionado. Por quê? Primeiro, qual é a cultura da minha empresa? O que a minha empresa espera do seu profissional? Quais são, né, as entregas que a minha empresa espera de mim? Quais são as entregas que eu vou ter que definir com o meu subordinado, o meu colaborador? E olha, nós não estamos falando nem de processo primeiro. Nós estamos falando do básico. É aquela relação de o que eu espero de você dentro do nosso trabalho.
E aí remetam ao seu dia a dia e descubram quantas vezes o seu chefe, o seu líder, sentou com você para dizer o que eu espero de você, ao invés de te cobrar sobre coisas que você deveria entregar e nem sabia. Né? Boa. Eu sento para cobrar o colaborador, mas eu sequer contratei, né, o resultado que eu espero dele. E por que eu faço isso? E aí eu gosto muito de fazer aquele flashback do pessoal de pesquisa clínica, né? Lembra do seu orientador. Como é que era a conversa com o seu orientador? Invariavelmente, na grande maioria das vezes, eles falam assim: Nossa Senhora. Mais um, né? Então, o que acontece? Já falou tudo. Já falou tudo, né? Quantas vezes não acontece isso com a gente na empresa? Né? Que a gente fala, chefe, eu preciso conversar com você. Putz, de novo. Né? Parece que não sabe o que tem que fazer. Não sei como é que eu contratei você. Né? Então, o que acontece? Isso não é um problema de comunicação. As pessoas, elas sabem se comunicar. Isso é um problema de direcionamento. Elas precisam se comunicar, mas com foco em alguma coisa. E se eu não entendo a cultura da empresa, a minha empresa é voltada para resultado. A minha empresa ela é voltada para um ambiente saudável. A minha empresa é voltada para uma situação de não estresse. Se eu não tiver com a linguagem, com a minha comunicação ajustada a esse ambiente, o que eu vou fazer? Eu vou atropelar todo mundo. E eu gosto de dizer uma coisa, né, Camila? Assim, o líder ele precisa ter o Goleman e o Smith, né, que tratam da inteligência emocional, e eles vêm fazendo, eles continuam fazendo uma série de pesquisas, né, sobre inteligência emocional. Eles falam, eles defendem que, por exemplo, um líder toma decisão a partir do seu estado emocional, do seu estado de espírito, né? Quantas vezes a gente viu pessoas que não estão bem à frente de um grupo tendo que motivar essas pessoas? E eu costumo dizer o seguinte, por pior que você esteja naquele momento, ou por mais eufórico que você esteja naquele momento, no momento em que você sentar na frente do seu subordinado, você precisa estar no estado de equilíbrio. Ter pessoas diante de um líder frustrado é muito ruim, porque isso desmotiva, isso faz com que as pessoas se questionem se elas estão no lugar certo, se elas estão trabalhando com as pessoas certas. Ter uma pessoa, um líder muito eufórico, é tão assustador quanto, né? Ter né? Por quê? Porque cria medo. Você olha para esse líder e fala: Meu Deus, será que eu estou na mesma vibe, no mesmo ritmo? Né? Então, o líder ele precisa ter esse equilíbrio. Né? Então, voltando à sua pergunta, que aspectos, né, que características um líder que está em início vamos dizer assim, de carreira, da posição, quais são as principais preocupações desse líder? Primeiro, ele precisa estar equilibrado emocionalmente sempre que ele estiver diante de uma situação. Eu costumo dizer o seguinte, o líder bom não é aquele que está toda hora atrás de você. Né? Esse stalker não é líder. Esse stalker é outra coisa, é tudo menos líder. Mas o líder bom é aquele que consegue te direcionar no momento de crise, no momento de dificuldade, tanto da empresa quanto do colaborador. Vamos pontuar uma coisa, né? Você ajudar o colaborador não é você carregar no colo, não é você ser pai ou mãe dele. Né? Muitas vezes as pessoas falam, mas o meu líder foi muito duro. Às vezes falar a verdade é tão eficiente quanto passar a mão na cabeça. Dizer para o seu subordinado o que está errado de uma forma segura, traz para ele muito mais certeza que o líder dele está cuidando dele, do que ter uma pessoa que vira e fala, puxa vida, peraí, eu vou fazer por você. Não é isso que as pessoas esperam. Elas esperam da liderança a direção. Elas esperam da liderança a segurança de que o meu líder tem certeza daquilo que ele está propondo, contratando como resultado. Né? Enfim, né, só para dar uma pincelada, porque a gente pode passar aqui 40 horas que assunto não vai faltar. Esse assunto ele é realmente muito amplo, né? Muito envolvente e muito atual, né? Eu vejo muito no dia a dia as pessoas
a liderança, né, a alta gestão das empresas, dos hospitais, terem metas ousadas, né, terem valores escritos na parede, né, e metas assim muito ousadas, bonitas, envolventes, né, mas criarem um ambiente completamente tóxico, né, entre os seus subordinados, em que as pessoas gritam, são desrespeitosas, são até cruéis, né? E aí você entra no elevador do hospital e está escrito assim: o paciente é o amor de alguém. Não adianta ter essa frase bonita no elevador do hospital se você, alta gestão, está criando um ambiente tóxico que é cascateado para baixo. Embora aqui a gente esteja falando do jovem líder, né? Não vamos Uhum. nem entrar nessa. Eu trouxe aqui uma coisa que realmente me incomoda muito, mas não está exatamente no nosso tema de hoje. Mas eu E também, aí, Gilberto? desculpa, gente, Diga. mas podia estar escrito no elevador o seguinte, né? O seu colaborador é o amor de alguém, né? Então cuide dele, né? Talvez mudar a frase, além do paciente, também cuidar do colaborador que cuida do paciente, né? E as pessoas dentro da organização, elas espelham os comportamentos que são disseminados, aceitos, né? Executados diuturnamente, né? Então, se a alta gestão é grosseira, né? Grita, fala coisas desagradáveis, não é nada compreensiva, né? Não está próximo do que efetivamente está acontecendo ali, digamos, na porta de entrada, né, na recepção, no dia a dia, no chão de fábrica, como a gente diz, né, e está muito distante disso, muito distante de soluções pragmáticas que efetivamente melhorem o dia a dia da organização, realmente elas vão se tornando organizações muito desagradáveis, né? Isso eu vejo muito tanto nos hospitais quanto nas empresas. Então, saúde mental e equilíbrio emocional nos dias atuais é muito, muito bem-vindo. É verdade. E é curioso, né? E a gente até falou na nossa última mentoria com o grupo, que assim, muitas vezes a gente fala, puxa, mas esse líder me trata tão mal, né? Será que ele é uma pessoa ruim? Não, ele está repetindo um comportamento que ele aprendeu. Isso, e por que eu estou falando isso? Você se remeteu à questão do hospital, né? E é bom deixar claro para as pessoas que assim, eu vou mudar da área acadêmica porque o meu coordenador ele é um tirano. Vou para a indústria porque lá deve ser muito melhor, porque eu tenho amigos que falam muito bem da indústria. Cuidado, tá? A única coisa que a pesquisa clínica, a área acadêmica, as empresas, as indústrias, né, elas têm em comum são pessoas, né? E como pessoas são complexas e são muitas vezes eu vou colocar instáveis, né? Mas assim, elas têm seus momentos bons e têm os seus momentos ruins. Então, a gente não pode muito rotular as pessoas disso ou do aquilo. A gente precisa entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem. Quando eu consigo entender o que o outro faz, porque faz, fica mais fácil lidar com aquelas situações. E esse talvez Exato. seja um exercício que o líder de entrada ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser melhor. Eu não vou ser nem treinado, não vou nem dizer treinado, né, Camila? Eu acho que ele precisa ter uma consciência maior. Porque quando ele faz essa reflexão com o líder, fica fácil ele fazer com o colaborador dele. Entendeu? Muito bom, excelente. E esse é mais um dos motivos também para uma coisa que a gente fala muito, né, Gilberto? Às vezes a gente vê grandes empresas aí na mídia, a gente fala, nossa, essa empresa é uma empresa muito interessante. Pesquise, não compre as coisas que estão escritas no site. Converse com pessoas, entenda como é que é aquela organização no dia a dia. Não saia disparando currículo
à torta e à direita só para você conquistar um cargo, né? Só para você mudar de uma posição para outra posição, sem você efetivamente conhecer onde você está se metendo, né? E a melhor forma da gente entender como é que uma empresa funciona, eu já trabalhei em empresas maravilhosas. Nossa, vestia camisa, assim, tinha uma dedicação, adorava, a empresa me dava muitas oportunidades. Mas também já trabalhei em lugares horríveis, né? Em que poderiam ser excelentes empresas, mas a alta gestão transformou aquilo lá no inferno, né? Então, isso afeta a vida de todo mundo. Então, pesquise, converse com as pessoas, né? Essa é a melhor forma de você saber como é que as coisas funcionam dentro dessa empresa que você está se candidatando a uma vaga, né? Principalmente quando você já está indo aí para uma vaga, já está na entrevista, já está mais avançado, né? E se você puder, antes mesmo de você se candidatar, saiba mais sobre essa empresa, assim você não perde também o seu tempo, né? E tem uma coisa, né, Camille, que, assim, quando as pessoas elas fazem essa pesquisa, vamos dizer assim, no site, no material de divulgação da empresa, elas precisam entender o seguinte: a empresa coloca aquilo não é porque ela é boazinha, não é porque ela é uma empresa que, puxa, vou falar as minhas verdades. Não, ela está se vendendo. Tem um filme na Netflix, né, que faz muito tempo já que eu assisti, mas eu vou pensar uma frase que me chamou muita atenção, que é o Dilema das Redes Sociais. Né? É um documentário e ele é muito interessante. Depois vocês entram lá, não vou dar spoiler, mas tem uma frase que um dos participantes diz, que é o seguinte: se você não está comprando nada, você é um produto. Ou seja, se você está interagindo com alguém que está te vendendo alguma coisa, você é um comprador. Mas se você não está vendendo nada para ninguém, então você é o produto. E se você é o produto, você precisa trabalhar no seu marketing. Interessante. Quando você entra no site de uma empresa, mesmo quando ela falar da missão, visão, valor, né, do MVV que a gente tanto fala para o pessoal, ela está se vendendo. Ela está mostrando para o seu futuro colaborador, ou para o seu futuro cliente, ou para o seu futuro... Ou mesmo para a sociedade, Né? Ele está se vendendo para alguém dizendo o seguinte: olha, eu sou uma empresa que compartilho desses valores, respeito o cliente, aquela história do elevador, né? Aquilo é uma venda, né? Então, a gente precisa entender um pouco que não é uma verdade inteira ali. Pode ser até uma intenção. A minha intenção, né, a minha intenção é que todos tratem bem o cliente, o paciente. O paciente. Né? Bacana. Por quê? Porque alguém gosta dele. Que bom. Não sei se sou eu que gosto dele. Então, não sei se eu vou tratar bem. Né? E muitas vezes, eu ouvi recentemente uma situação que me deixou chocado. Que foi um médico, um pediatra, ele tinha... a moça tinha acabado de ter a criança, né? E a criança ela nasceu com uma deformidade. E o médico, zero sensibilidade, zero empatia, virou para a pessoa e falou: nossa, mas a sua filha, você sabe que você pode cadastrar ela como PCD. A menina acabou de nascer. Você pode cadastrar ela como uma PCD. Não é isso que a mãe quer ouvir. Entendeu? Então, assim, e ela foi ter a criança num dos melhores hospitais de São Paulo. Então, quando você entra e lê toda aquela, não, eu respeito, né, o paciente, e toda aquela venda, e olha uma atitude dessa, o que eu estou falando? O comportamento desse profissional não está condizente com a cultura que eu quero promover dentro da minha empresa. Se o comportamento não está condizente, então a comunicação dele vai ser desastrosa. Ele pode ser o melhor profissional na área dele. E o líder tem muito disso. Se a minha liderança, e eu entendo que quando eu ingresso numa empresa, eu não ingressei só por causa do salário, por causa dos benefícios. E isso a gente bate muito na tecla durante as nossas conversas, né? Eu entro também porque eu compartilho dos valores dessa empresa.
mas não é o valor escrito, é o valor que é compartilhado, que é vivenciado dentro da organização. E o líder ele tem um papel muito importante nisso, porque ele é justamente, né, o mantenedor desses valores. Se ele não pratica esses valores, se ele não difunde esses valores através do comportamento, não é através da comunicação que ele vai fazer isso. Legal, muito bom. E, Jober, conte para a gente, né? Quais são as habilidades que são importantes para um líder? O que esse jovem líder deve buscar, né, em relação às habilidades que são valorizadas ou que fomentam criar um ambiente mais propício, mais frutífero, né, em que você se desenvolve como líder, mas também ajuda os seus liderados a se desenvolverem? É legal, né, Camilo? Porque, assim, se você entrar na internet, você vai ver a lista dos 10, né, 10 competências da liderança, lista das 5 competências das lideranças atuais, né? E assim, eu cheguei à conclusão que, assim, a liderança, mesmo na era digital, e principalmente na era digital, ela não mudou a competência, ela simplesmente se tornou mais crítica. Então, por exemplo, né, uma competência que a gente já entrou aqui e estamos falando, né, é a questão da comunicação, né? E assim, por que eu me comunico com as pessoas? Porque o ser humano tem, por essência, a necessidade de se conectar, de se relacionar com os outros. Isso é uma característica humana. A gente precisa fazer isso. E nós encontramos uma maneira de fazer isso através da comunicação, seja ela verbal, escrita ou através dos nossos signos, né, dos nossos sinais corporais, né? O corpo fala, né? Então, comunicação é a essência de tudo. Mas hoje, numa era onde o ambiente digital ele está tão presente, ter empatia, colocar-se no lugar do outro é tão importante quanto se comunicar. Por quê? Se eu não faço uma leitura correta, de novo, né, da emoção do outro, como é que eu vou tornar a minha comunicação eficiente? Então, antes de me comunicar, e o ser humano tem, né, um negócio que é só o ser humano que tem isso, né? O pré-conceito. O nosso pré-conceito, ele começa não na nossa fala, mas na nossa imagem. Por isso que o nosso enxergar, o nosso ver, os nossos olhos, eles acabam tendo um papel tão importante na nossa vida. Eu bato o olho numa pessoa de longe, eu já estou aplicando o meu preconceito nela. Nossa, como essa pessoa está gorda, como essa pessoa está magra, como essa pessoa é assim, é assado, sem mesmo antes abrir a boca. Até o momento que você começa a conversar e todo aquele preconceito começa ou a ter a confirmação ou começa a ser derrubado. Nossa, puxa vida. Olha, vou ser sincero comigo, mas eu nunca imaginei que você pudesse ser uma pessoa tão agradável. Gilberto, eu nunca imaginei que você pudesse ser uma pessoa tão dura no que você fala, mas tão sincera nas tuas falas também. Então, o ser humano, ele acaba fazendo esse exercício até de uma forma inconsciente. E alguns autores ligados à neurociência dizem que nós, antes mesmo de termos a consciência, o racional de alguma coisa, a gente tem o emocional presente. Ou seja, o teu estado emocional, ele diz muito mais sobre você do que o teu racional. Você pode ser um cientista fantástico, mas se você não tiver o equilíbrio emocional, você pode dizer o que você quiser para mim, porque você já vai criar uma barreira. Porque o teu estado emocional, ele impacta diretamente no meu estado emocional. Eu só consigo fazer essa leitura a partir do quê? Do exercício da empatia. Então, ser empático, colocar-se no lugar do outro, muitas vezes, ele é mais importante até que o teu
teu conhecimento técnico. E hoje, a gente também comenta muito, quem quiser e tiver interesse, assista as nossas lives, assista os nossos podcasts, porque a gente fala muito sobre isso, principalmente na questão de uma entrevista, na questão do processo de seleção, né, na entrada da carreira, no início de carreira. Muitas vezes a gente entra por exemplo, numa entrevista aonde o próprio entrevistador está muito tenso. Se ele está tenso, isso impacta no meu estado de nervosismo, no meu estado de tensão. E se eu não tiver habilidade de lidar com isso, esquece. É a mesma coisa com o líder. Se eu recebo o meu colaborador no estado de tensão, não adianta eu ser tão tenso quanto ele. Eu tenho que conseguir acalmar esse estado de tensão. Né? Então, vamos lá. Comunicação é um, empatia é outro, estado emocional é a terceira característica, né? A inteligência emocional é a terceira característica que eu destacaria neste líder de primeira viagem. Olha só que coisa curiosa. A quarta característica é a sua segurança diante daquilo que você está tratando naquele momento. Primeira pergunta que eu faço para as pessoas que assumem novos cargos de liderança é: por que você acha que você foi colocado nesta situação? Porque se eu perguntar para ele, você quer ser líder? A primeira coisa que as pessoas pensam é no salário e nos benefícios. Mas elas não imaginam, né, o tamanho da encrenca que elas estão assumindo. Então, eu pergunto, por que você acha que a empresa te deu esta oportunidade? Eu sempre falo, né, para os RH, na hora que você for convidar, e o termo é esse, né, convidar alguém a assumir uma liderança, você tem que perguntar para ela se ela quer isso. E não fazer o seguinte: Camille, você vai assumir uma liderança a partir de hoje, tá? Você vai ter um estacionamento, né, uma vaga no estacionamento, você vai receber a chave do banheiro privativo dos líderes, né? E você vai ter um aumento de salário. Contudo, você vai ter que resolver problemas, conflitos, você vai ter que dar resultado. Então, na verdade, quando uma pessoa assume né, uma posição, né, uma situação de liderança, ela tem que ser convidada para isso. Você quer assumir essa posição? Você entende o que significa assumir essa posição? Você se acha preparada para isso? E vamos destacar, né? Muitas vezes a gente se depara com líderes que não são tão bons tecnicamente quanto a gente. Mas a habilidade que eles têm de resolver conflitos, de direcionar pessoas para resultados, de facilitar a vida do colaborador para que ele atinja o resultado, é algo que muitas vezes ninguém ensina na faculdade. Não, isso não, ninguém ensina na faculdade. Isso não é algo que é aventado na faculdade, a não ser talvez na faculdade de administração. Muito pouco, viu, para mim. Eu posso te dizer, porque boa parte de todo, né, o conhecimento que, vamos dizer assim, que eu adquiri foi, muitas vezes, tendo boas lideranças, que foram boas referências. Mas eu não posso ser também... eu Injusto. tenho que fazer injusto. Eu tenho que dizer que os maus líderes também me ensinaram muito. Também, eles ensinaram muito, porque você vê algumas coisas e você fala assim: eu nunca vou fazer isso com as outras pessoas. E aí a pergunta que eu faço para os nossos ouvintes aqui é: faça uma reflexão. Lembra lá do teu coordenador, do seu coordenador, orientador, e pergunta o que ele fazia de bom que me ajudava a ser um profissional melhor, ou o que fazia com que eu produzisse mais, e qual era o comportamento que ele tinha que realmente me desmotivava, que me fazia questionar, por exemplo, se eu estava fazendo o curso certo, se eu estava fazendo a matéria certa, se ele é o orientador que eu tinha de forma correta, ou se eu não preferiria ter outro coordenador. Essa é uma reflexão que a gente não faz. E que, por exemplo, nas nossas mentorias, né, principalmente quando a gente faz os coachings de liderança, né, agora vamos sair um pouco da mentoria de carreira e ir para coaching de liderança,
Muitas vezes, essas são perguntas que eu faço para executivos e eles têm dificuldade de responder. Eles vêm com jargão e eu detono eles nesses jargões. Né? Falo, não, isso daí é frase pronta, amigo. Pode parar, vamos refletir, vamos encarar as emoções que você tinha na hora que o teu coordenador, que o teu, né, orientador virava para você e falava, Camille, desculpa, mas o que você está me trazendo está muito abaixo daquilo que você poderia ter me entregue. Como é que isso impactava? Ô, Gilbert, eu tinha um orientador no meu mestrado, há muito tempo atrás, que a boca pequena, falava que, na verdade, ele era um desorientador. Pois é. A pergunta é o quanto esse desorientador te ajudou a ser uma pessoa mais focada, mais Não, orientada. apesar dele, eu consegui, mas talvez se ele fosse uma pessoa que orientasse mais, eu teria até ido mais longe, né? Pode ser, pode ser. Eu costumo dizer o seguinte, né? Nada na vida é por acaso e a gente precisa tirar aprendizado de tudo que a gente faz. Sim. A gente tem que olhar para as situações e falar, tá bom, foi muito ruim, esse negócio foi uma desgraça, eu tinha lá um desorientador, eu tinha lá um tirano, eu tinha lá, enfim. Mas o que isso fez com que eu pudesse trazer o meu melhor naquilo que eu estava fazendo? O que isso me desafiou a ponto de olhar e falar o seguinte, olha, a Camille, ela tá me trazendo uma situação muito ruim, mas o que de melhor eu posso mostrar para ela? Mostrar para ela que ela está errada sobre esta avaliação que ela está tendo de mim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente transformar essas situações que parecem ser negativas em reflexões importantes e poderosas para que eu possa trazer o meu melhor. O líder, ele faz isso. E muitas vezes ele é visto, né, de uma forma negativa, mas ele está trazendo o teu melhor. Ele está te desafiando, ele está te tirando da zona de conforto. É lógico, e aí a gente vai trazer, né, aquele perfil do mau líder, que é o seguinte, né, o líder tóxico. Né? Ah, você, Gilberto, é um cara burro, você não deveria estar fazendo isso. Nossa, eu poderia ter trazido pessoas muito melhores, eu acabei escolhendo, apostando em você, e olha só. Tá bom, esse não é a melhor forma de tratar algumas coisas. Nossa, é super Né? tóxico. Mas a gente se depara com pessoas assim. Eu presenciei uma vez, numa reunião, tinham mais de 50 pessoas, um diretor virar para o seu gerente, era o gerente de recursos humanos, no meio, inclusive, de subordinados, e o diretor virar para ele e falar, fulano, se você não respeita o horário que a gente acordou para participar do treinamento, como é que você vai cobrar as outras pessoas? Eu fiquei constrangido. A partir daquele momento, toda vez que nós íamos iniciar um treinamento, eu mandava uma mensagem no WhatsApp para ele e falava, cara, vem, que a gente vai começar e o teu chefe está aqui. E ele falava, não, estou indo, pode ficar tranquilo que eu estou indo. E eu segurava um pouquinho o treinamento, tal, sabendo que, né, o diretor estava lá, de olho, para dar tempo para ele chegar. Quer dizer, o quanto isso contribuía? É lógico que eu estou falando de uma situação pontual. A relação que eles tinham, na verdade, era muito boa. Mas esta era uma situação que as pessoas poderiam entender de uma forma muito negativa, uma exposição desnecessária, né? Então, não, ele até poderia ter falado isso baixinho, só para o de outra colaborador, né? forma, de Ele uma forma não privada. poderia ter exposto o colaborador na frente de todos dessa forma, né? Porque ele diminuiu o colaborador na frente de todo mundo. E se tiver alguém ali que se reporta a esse colaborador, aí acabou, aí jogou uma pá Acabou, de cal. tirou toda a autoridade dele enquanto líder, né? Tirou toda a liderança dele. Então, a gente se depara muito com isso, né? E o líder ele precisa ter um pouco de cuidado. Qual é o momento certo de usar a comunicação assertiva, diretiva, corretiva? Em que momento eu vou cobrar? Em que momento eu vou elogiar? Em que momento eu vou direcionar o meu colaborador para comportamentos
que eu quero que sejam reforçados. O líder precisa ter essa habilidade, ele precisa ter esse bom senso, eu diria até que precisa ter essa sensibilidade mesmo para não cometer esse tipo de situação. Legal. E, Jober, vamos agora, então, você trouxe para a gente, né, comunicação, maturidade Empatia, emocional, empatia. essa sensibilidade, né, que é o time de saber fazer a coisa na hora certa, no momento certo. Legal. Né? E não falamos muito do protagonismo, né? Mas vamos deixar isso para um outro momento para a gente Não, poder entrar na próxima. porque senão a gente, né, apesar que o tema é vasto, né, mas vamos deixar um gostinho de quero mais aí para o pessoal também, né, e para que eles também tragam a necessidade para a gente poder promover novos cursos de liderança, novas discussões. Legal. Não, legal. Se você está assistindo aqui essa live, né, e está pensando aí em perguntas que você vivencia no seu dia a dia na liderança, esteja você na posição que você estiver, né, como jovem líder ou como um líder que já está há mais tempo exercendo aí essa posição, né, de gestor, a gente vai ter sempre dúvidas, né? A gente vai ter sempre dúvidas. Eu achava que eu sabia liderar pessoas, até que entrou na minha equipe uma pessoa que tinha um perfil completamente diferente. E aí eu tinha muita dificuldade, né? E aí eu descobri que, na verdade, eu liderava um monte de gente que era igual a mim. Aí é muito mais fácil, né? Tem esse perfil introspectivo, né? De técnico, é mais fácil. Eu liderava pessoas que tinham um perfil muito semelhante ao meu, mas quando entrou alguém muito diferente, eu tive muita dificuldade. Então, assim, a gente sempre vai ter dificuldade, né? Não importa quanto tempo a gente exerce, né, essa atividade de gestão e liderança de pessoas, as dificuldades vão sempre aparecer. E assim, né, Camila, a dificuldade, ela é um sinal de que você tem pontos a melhorar. Isso não quer dizer que você não é um bom líder. Significa que você pode melhorar mais nesse sentido. Né? Tem algumas frases aí que, de vez em quando, o pessoal que me tem no WhatsApp, né? De vez em quando eu mudo lá a foto. Eu não coloco a minha foto, mas eu gosto de colocar algumas frases ali, porque como muita gente acaba, eu mando muita mensagem para grupos, né? Principalmente de líderes, então acaba se tornando frases motivacionais. E eu tenho uma frase que é assim: muitas vezes a gente fica incomodado quando um colaborador chega e começa a nos questionar. A gente não pode ver isso como incômodo, mas como uma oportunidade da gente, né, repensar o nosso papel enquanto líder. Né? O questionador, ele não é uma pessoa que veio para nos derrubar ou para simplesmente nos criticar. Ele está dizendo o seguinte: olha, fique atento, porque este é um ponto que você poderia dar mais atenção na hora de praticar a sua liderança. Muito bom, excelente, boa lembrança. Jober, eu queria falar com você também sobre feedback. Isso é algo que o jovem líder tem muita dificuldade. Como é que eu vou dar o feedback para as outras pessoas? Nos ajude aí em relação a esse assunto. Como que a gente deve dar o feedback para uma pessoa? Porque dar feedback bom é fácil, né? Fácil. Olha, Ber, nossa, esse trabalho que você fez foi ótimo. Eu gostei muito, ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu tenho certeza que esse seu trabalho vai contribuir muito com o objetivo final desse projeto. Não, aí tá fácil. E quando não veio do jeito que você gostaria, ou quando o colaborador está tendo um comportamento desagradável, aí é complicado. Então, na verdade, né, quando a gente fala de feedback, o feedback está dentro do guarda-chuva de comunicação, né? E é claro que o feedback positivo, ele parece ser mais fácil, mas nem todo mundo sabe fazer também o positivo. Né? Existem muitas técnicas, muitas ferramentas para se usar o feedback, né? Para se aplicar feedback.
E algumas organizações, acho que a grande maioria hoje, eles já têm momentos específicos para que você pratique feedback. Eles têm agenda, né? Ó, você vai fazer o feedback de contratação de resultados para o ano. Olha, você vai fazer a avaliação de desempenho do seu colaborador. Olha, você vai fazer avaliação de meio de ano. É tudo muito bonito, tem muitos cursos. Eu dou muito curso de feedback nas Tem muita empresas. pompa, né? Tem muita pompa, tal, mas no fundo, ninguém senta com o colaborador, né, com o líder, e fala o seguinte: olha, você vai fazer um exercício de feedback antes de você falar com o seu colaborador. Até porque, por exemplo, eu faço isso durante os cursos, né? Você vai dar um feedback positivo e o colaborador que é sacana fala: ah, Camille, legal, né? Eu estou entregando, eu estou bom, então, e aí, quando é que a gente vai falar do meu aumento? Então, né, aquele feedback que era para ser um momento, né, legal, acaba sendo uma saia justa para o líder. Então, assim, sobre feedback, eu sempre falo, primeira coisa, não vá no improviso. Feedback é um momento onde você tem que ter fatos para ser tratado. Seja ele um feedback positivo, seja ele um feedback corretivo. Traga fatos, traga momentos corretos, fale, olha, naquele momento aconteceu isso, e isso tem que ser corrigido, ou isso tem que ser reforçado positivamente. Então, trabalhe, não dê feedbacks muito distantes daquele fato ocorrido. Sempre tenha um momento assim, olha, passou 2, 3 dias, chame a pessoa para você conversar sobre aquele momento. Se for um feedback corretivo, então, não pode nem ser 2 dias. Fala no mesmo dia com essa pessoa, ou no máximo no dia seguinte, para que essa memória ela não se perca. Porque muitas vezes a pessoa faz a coisa, ninguém fala nada, ela vai continuar com aquele comportamento negativo. Então você tem que chamar essa pessoa para conversar. Todo feedback ele precisa ser estruturado. Existem muitas técnicas para isso. Eu gosto de trabalhe o contexto, trabalhe a ação e trabalhe o resultado esperado. Esse talvez seja a estrutura mais simples, né? O contexto, o comportamento que foi identificado naquele momento e qual é o resultado que você espera, seja uma mudança de comportamento ou seja o reforço do comportamento. Mas se prepare para isso, não vá no improviso, porque todo líder que faz isso no improviso acaba se enrolando mais, né? Eu gosto de trazer feedbacks dentro da estrutura, que são feedbacks que você trabalha a correção de comportamento. Então, mostra por que é um comportamento inadequado, não no tom de crítica, mas no tom de reflexão para o seu colaborador. Camille, o que você achou que esse comportamento poderia te trazer como impacto no teu dia a dia? Ô, Camille, por que você acha que esse foi um comportamento que você deveria ter tido naquele momento? Você avaliou quais eram os riscos, quais eram os benefícios? Você avaliou qual é o impacto que isso ia trazer no resultado, na relação das pessoas? Eu gosto muito desse estilo, né? Você, na última mentoria, você falou, o Gilberto não veio para dar resposta, veio para fazer pergunta. E eu gosto porque as perguntas, elas tiram as pessoas da zona de conforto. Elas obrigam a fazer uma coisa que as pessoas odeiam, que é pensar. As pessoas gostam muito de receita de bolo. E o maior momento, né, a maior oportunidade que as pessoas têm de se desenvolver é quando elas refletem sobre as situações que elas estão vivenciando. E a gente não tem tempo para fazer isso. Né? As empresas acabaram matando, elas gostam de falar muito disso, mas elas matam isso quando elas colocam a gente dentro de uma rotina alucinante dentro das organizações. Tem que dar resultado, tem que dar pressão, é pressão, é pressão, é pressão, e a gente acaba atropelando. O que leva, muitas vezes, o próprio líder a fazer pelo colaborador, ao invés de orientar a pessoa a fazer a coisa correta. Né? E quando eu deixo de dar um feedback, é porque eu prefiro fazer ao ensinar. Então, o líder, muitas vezes, ele tem o papel de educador. Né? E ele pratica, quando pratica, ele pratica de uma forma muito equivocada, muito errônea, muito superficial. Quando você chama o seu colaborador para falar sobre o que ele fez
de bom ou que ele não fez tão bem, é o momento onde você está praticando a educação dessa pessoa. Né? E eu tenho esse papel dentro da organização. O líder, ele é lógico que quando eu estou educando, isso leva tempo. E tempo nas organizações é algo muito escasso. Que você não tem. Então, a gente acaba sendo cobrado de resultados de curtíssimo prazo, e eu prefiro dar uma bronca, ou dar uma punição, ao invés de dar uma orientação e educar e desenvolver o meu colaborador. O feedback é esse momento de você educar e orientar o colaborador. Muito bom. E é sempre bom, na hora do feedback, a gente ter muito claro, né, e ter anotado ali os fatos, né? Dar um feedback baseado em fatos, né? Sempre. Porque contra fatos não tem como falar, não foi bem assim. Não foi. O fato que ocorreu foi esse aqui, né? Porque isso traz a pessoa, né, para o chão, né, para a conversa, né, e não fica aquela coisa, Gilberto, na verdade você está falando essas coisas todas porque você está implicando comigo. É aquela coisa, né? Quando você traz fatos, você tira a emoção, né, da situação. E quando você tira a emoção, né, que aquilo, eu acho que você fez isso, eu sinto que você poderia ter feito diferente, você está usando emoção. Se você traz fatos, se você traz dados, se você traz coisas concretas, de fato, argumentar contra fica mais difícil. E aí o líder começa a ter mais força, ter mais credibilidade junto ao colaborador. Quando ele fica no achismo, no emotivo, naquela coisa, né, morna, aí ele começa a ser questionado se ele é um bom líder, se ele trata, por exemplo, as pessoas de forma igual. Você prefere o queridinho é sempre o Gilberto, a Camille você sempre dá bronca, e o Gilberto você sempre passa a mão na cabeça. É que nem o filho, né? Quando você, né, tem 2 filhos, sempre tem um preferido, e isso fica evidente nas relações. Trabalhe fatos, trabalhe dados, trabalhe datas, isso é importante, porque contra esses dados, fatos e datas, você consegue ficar um pouquinho mais blindado de argumentos sentimentais também. Perfeito. E Jobé, para a gente já encaminhando aí essa nossa conversa para o final, né? Eu queria que você deixasse algumas dicas para esse jovem líder, né? Que agora está aí desenvolvendo, né? A gestão, a liderança à frente de pessoas, né? Queria que você deixasse aí 3 dicas para ele conseguir evoluir, além de tudo que você já trouxe aqui para a gente nessa conversa. Legal. Eu acho que a primeira dica, né, Camila, é o seguinte: vamos desmistificar aquela coisa que o líder tem que ter resposta para tudo. Não. O líder, ele não precisa saber tudo. Ele precisa tirar o melhor das pessoas. É diferente. Eu preciso estimular que as pessoas tragam o melhor e não dar resposta para tudo. E esse é um vício que a gente traz quando a gente sai daquela carreira individual, aonde eu sou muito técnico, aonde eu sou um especialista e aonde muitas vezes me perguntam coisas e eu preciso ter a resposta para aquilo. Mas quando você tem um grupo de pessoas, ou mesmo 2 pessoas, por exemplo, você não precisa ter resposta para tudo. É lógico que você precisa dar orientação para as pessoas. Então, assim, se você não tem a resposta naquele momento, não tenha medo de chegar para a pessoa e falar o seguinte: Gilberto, nesse momento, essa não é uma resposta que eu tenho, mas eu vou atrás. E vá atrás. E fale: olha, daqui a 1, 2 dias eu vou falar com as pessoas, eu vou te dar esse posicionamento sobre essa tua pergunta. Não tenha medo de fazer isso. Segundo, líder, ele também tem que se desenvolver, então nunca deixe de se desenvolver. Leia bastante, converse com pessoas mais sêniores do que você, não tenha medo de mostrar que você está num processo evolutivo. O maior líder da humanidade era a pessoa mais humilde que você poderia encontrar. A gente fala muito, né? Enfim, né? Eu não gosto de entrar muito em religião, mas o maior líder da humanidade era Cristo, e ele era uma pessoa humilde. Né? Então, assim, não perca a humildade. Não ache que porque você tem poder,
você é melhor que os outros? Tá? O líder, pega lá, né, os grandes líderes, né, Gandhi, né, todas essas pessoas, né, que a gente tem como referência de liderança, e eu também recomendo vocês a lerem o livro do Churchill, do Winston Churchill. Se não gostarem de ler, o que eu acho uma aberração o líder não gostar de ler, mas também tem um documentário de 4 ou 5 capítulos sobre a vida do Churchill no período da Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante, e a gente entende como é difícil ser líder em momentos de crise. Tá? Então, a primeira coisa, não ache que líder tem a resposta para tudo, você não precisa ter. Segundo, nunca deixe de se desenvolver, de buscar informação, tanto na leitura quanto nos cursos, né? Principalmente aqui no Saúde de Contexto, hashtag Fica a Dica. Né? Não deixe de se desenvolver, isso é muito importante, tanto para a sua carreira como para o líder que quer ser um líder melhor, e também seja uma pessoa humilde. Tá? Não acho que o crachá vá te dar autoridade e poder sobre as pessoas. Seja uma pessoa humilde, porque a gente nunca sabe do dia da manhã. Hoje você é líder, amanhã pode ser que você não seja mais um líder, você seja um liderado de alguém que foi seu subordinado em algum momento. É isso aí. Não, e eu sempre falo, né? Arrogância é a característica que as pessoas têm mais aversão, né? Cuidado, né? Cuidado para você não se tornar um líder poderoso e arrogante, né? Isso é o que mais afasta as pessoas, né? E você está naquela posição temporariamente. Aquilo lá não é eterno, né? Então, se você não cultivar, primeiro, se você não cuidar da sua própria carreira e só se dedicar às entregas esperadas da empresa, e se você não estabelecer relações verdadeiras com as pessoas, né? Isso vai te cobrar no futuro. A vida vai te cobrar. Essa tua reflexão é muito poderosa, né, Camille? Você está na empresa, você está na posição de coordenador. E eu costumo dizer o seguinte: quando você se torna um líder, você sempre vai ser um líder, independente da posição que você esteja e na empresa que você esteja. E liderança é uma característica que você desenvolve do teu lado pessoal. E estar num cargo é transitório. Estar numa empresa é temporário. Por mais tempo que você esteja lá, uma hora isso pode acabar. Com a sua aposentadoria, com a sua mudança de empresa, com a saúde da empresa, isso é transitório. Mas a liderança é uma característica que você vai deixar um legado e que você vai ser reconhecido sempre por isso. Legal. E por último, né, Jober, as pessoas acham muito que o nome, muitas vezes quando elas estão numa empresa que é muito renomada no mercado, elas acham que o nome da empresa é o sobrenome dela, né? Acaba acontecendo. Esse é um ledo engano, porque um dia você não vai estar mais nessa empresa, nada dura para sempre, como você acabou de lembrar a gente há poucos segundos atrás, né? E eu vejo muitos profissionais muito perdidos quando saem da empresa, né? Porque não estão se encontrando, não estão entendendo, né? Por que eles se sentem desprestigiados, né? Por que eles não têm mais o poder e o relacionamento que antes eles tinham, né? E a gente precisa muito lembrar disso, né? O nome da empresa que a gente trabalha não é o nosso sobrenome, não nos pertence, nem a gente pertence à empresa, né? Então a gente precisa cuidar muito bem da nossa carreira e daquilo que a gente efetivamente quer aí em relação aos nossos valores de vida e as coisas que são efetivamente importantes para nós, né? Eu acho que a pergunta que fica é o seguinte, né? Qual é o legado que eu deixo, né, na minha história? A gente brinca muito, né, com as pessoas, qual é o resultado que você, né, desenvolveu ao longo da sua carreira, quando você fala com o entrevistador e tal, mas o líder, ele tem um legado. Então, a gente sempre tem, como é que eu quero ser lembrado? Tem uma dinâmica com o pessoal dos cursos que eu faço, o seguinte: se amanhã você vier a falecer, como é que você vai ser lembrado pela sua família? Como é que você vai ser lembrado pelos seus amigos?
como é que você vai ser lembrado pelos teus colegas de trabalho? Qual é o seu legado? Qual é o legado que eu quero deixar na minha história? Essa é a pergunta que o líder tem que sempre deixar, né, na cabecinha ali, né, sempre, né, ligado e ver se realmente o meu comportamento, a minha comunicação, as minhas atitudes, elas reforçam o legado que eu estou deixando, que eu quero deixar dentro da minha história. Legal. Eu vou deixar aqui no link também na descrição desse vídeo uma live que eu conversei muito sobre isso com a Juliana Santoro, né? Em que a gente fala de vida profissional, né, e vida pessoal. Você não é o seu trabalho, né? Você não é o fruto do seu trabalho, né? Você é muito mais do que isso. Algumas pessoas se esquecem. Uhum. Mas muito legal, Gilberto. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada por vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigada ao pessoal que ficou até o final desse vídeo aqui nos acompanhando. Se você tem algum assunto aí sobre liderança que a gente não falou e que você quer que a gente traga aqui, deixa aí nos comentários, que a gente se organiza para vir falar sobre isso também, né? E obrigada, então, ao pessoal que nos acompanhou. Gilberto, te espero no próximo vídeo, na próxima live, e ao pessoal também que nos acompanhou. Um abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço.